Olá, bom dia a todos. Neste Congresso de Comunicação Especializada, eu, Filipe Barrocas Lima e o meu colega Pedro Marques Gomes trazemos um estudo comparativo sobre a cobertura da imprensa escrita em Portugal dos surtos de monkeypox de 2022 e de 2024. Alguns autores sugerem que, a propósito das notícias sobre saúde, as preocupações com a segurança, o estigma de grupos minoritários e a quebra na confiança por parte dos cidadãos nas instituições públicas de saúde são alguns dos temas mais comuns. No mesmo seguimento, os surtos de monkeypox em Portugal suscitaram uma ampla cobertura mediática e preocupação generalizada entre o público. Atualmente, sabemos que as comunidades marginalizadas enfrentam barreiras no acesso aos cuidados de saúde, como a testagem, a vacinação e o tratamento. Talvez por isso, a discriminação histórica nos cuidados de saúde contra a comunidade LGBTQ+, reflete-se nas respostas atuais ao monkeypox. Os mídia têm destacado problemas sistémicos nos serviços de saúde, semelhantes aos observados em epidemias anteriores, como o VIH e a Covid-19. A abordagem dos mídia portugueses pode oferecer pistas importantes sobre como comunicar crises de saúde, equilibrando a informação sobre surtos com o cuidado de evitar estereótipos prejudiciais. É essencial que a comunicação seja transparente e empática para gerar confiança nos organismos públicos e combater o estigma, especialmente em temas sensíveis. Se olharmos para a crise do VIH, percebemos como é urgente tirar lições que promovam respostas de saúde pública mais justas e eficazes, com atenção a todas as comunidades, de forma a garantir uma resposta mais inclusiva em surtos futuros. Nesta investigação, partimos de três perguntas por forma a compreender o fenómeno analisado. Em primeiro lugar, quisemos perceber quais as principais características da cobertura noticiosa dos dois surtos em Portugal, em 2022 e, mais recentemente, em 2024. Depois, quisemos compreender as diferenças que existiram entre os três jornais analisados, nomeadamente o Público, o Correio da Manhã e o Expresso. Por último, foi nossa intenção compreender os elementos de ruptura e os elementos de continuidade entre os dois surtos noticiados. Como se disse, analisámos o Público, um jornal diário de qualidade, o Correio da Manhã, o diário de maior tiragem em Portugal, um tabloide, por definição, e o Expresso, um semanário de qualidade. Recorremos aos princípios metodológicos da análise de conteúdo de Lawrence Bardin, desde logo através da análise categorial. O texto foi analisado tendo em conta a análise crítica do discurso de Fairclough e Van Dyke. Começámos por distinguir os géneros jornalísticos, os atores sociais, as imagens, a proeminência do tema e a linguagem utilizada. O principal objetivo foi identificar as narrativas da representação mediática da doença para compreender o potencial papel da imprensa portuguesa na modelação do discurso público sobre a monkeypox. Ao todo, analisámos 134 jornais impressos. Em cada ano, analisámos 31 edições dos diários e 5 edições do semanário, ou seja, 67 jornais de 2022 e 67 jornais de 2024. Os períodos de análise compreenderam o primeiro mês, logo após o primeiro caso de monkeypox ter sido detectado em Portugal, isto em 2022, e o primeiro mês após a Organização Mundial da Saúde ter declarado a monkeypox uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, agora em 2024. O objetivo desta investigação é responder a questões sobre como a imprensa portuguesa cobriu os surtos de Mpox em dois períodos críticos, 2022 e 2024. Para isso, vamos usar dois métodos de análise. Primeiro, uma análise quantitativa, onde vamos contar o número e identificar o tipo de notícias publicadas em três jornais principais: o Público, o Correio da Manhã e o Expresso. Depois faremos uma análise qualitativa, focada em identificar mudanças de discurso, os atores sociais envolvidos e as imagens associadas a estes surtos. Quanto aos períodos de estudo, em 2022 tivemos o primeiro surto de Mpox, que gerou uma cobertura mediática extensa e detalhada. Já em 2024, com a nova declaração de emergência da Organização Mundial da Saúde, verificou-se uma cobertura mais breve, com menor intensidade. No que diz respeito aos géneros jornalísticos,
mais utilizados nesta cobertura noticiosa, aquilo que a nossa investigação evidencia é que foram as notícias que predominaram. Particularmente no Correio da Manhã, salientam-se as notícias breves. Não houve, portanto, uma grande variedade de géneros jornalísticos utilizados nesta, nestes, nesta cobertura. Relativamente a uma comparação agora entre estes três jornais e ainda no que diz respeito à análise quantitativa, verificamos no público, no primeiro surto, notícias mais longas, e no segundo, essa frequência é bastante mais reduzida. No caso do Correio da Manhã, verificamos, como se disse, notícias curtas e um tom mais alarmista na cobertura do primeiro surto. No caso do segundo surto, mantemos as notícias breves, ou se quisermos ainda mais breves do que no primeiro surto. Agora o foco passa a ser internacional, isto é, o impacto internacional da doença, a realidade vivida noutros países. No caso do Expresso, em 2022, salientamos as notícias curtas, mas também artigos de opinião e textos de cariz humorístico. Em 2024, o número de artigos cai drasticamente, observando-se apenas um único artigo. No caso da representação dos atores sociais em termos de imagens, destacamos as imagens de técnicos, de laboratórios, do próprio vírus, a representação visual do vírus, e ainda imagens de pacientes mostrando as lesões no corpo. No que diz respeito aos atores sociais mais mencionados ao longo destes períodos de análise, aquilo que efetivamente destacamos é um predomínio de organizações de saúde ou de profissionais de saúde, em termos genéricos. As figuras ligadas ao governo, e em concreto ao Ministério da Saúde, e outros organismos relacionados com a saúde são bastante menos mencionadas. Ainda no que diz respeito à cobertura jornalística, e destacando aqui alguns aspectos mais relevantes no público, observamos mais notícias informativas, mais factuais, destacando ou colocando em evidência nos artigos os sintomas associados à doença e formas de prevenção de contágio. No que diz respeito ao Correio da Manhã, como já dissemos, o tom é alarmista, e utiliza-se recorrentemente expressões como alerta ou risco de pandemia, entre outras. No caso do Expresso, temos aqui um tom mais moderado, com um destaque para algum, uh, algum tom também mais tranquilizador, e também com recurso a alguns textos humorísticos, como se disse, sobretudo em, sobretudo em duas edições do jornal. No que diz respeito ainda a esta cobertura, notamos que o Público e o Expresso evitaram uma associação entre
a doença, os surtos e a orientação sexual propriamente dita. Isso eh, não se evidencia no Correio da Manhã. No que diz respeito à cobertura de 2024, o público, ao contrário de 2022, só apresenta um artigo mais extenso dedicado a esta temática e eh, o, o foco desse artigo é a resposta global eh, ao surto. No que diz respeito ao Correio da Manhã, temos, como se disse, um foco na Organização Mundial de Saúde e o impacto internacional do surto, ou seja, a realidade vivida em diversos países que não Portugal. No caso do Expresso, como também já se disse, encontramos apenas um único artigo, curto, e esse artigo diz respeito aos donativos da União Europeia, aos donativos de vacinas da União Europeia a países africanos. Ainda agora no que diz respeito às conclusões principais deste estudo, ele depois pode ser consultado no seu texto onde estas questões estão mais desenvolvidas. No Correio da Manhã, nós notamos aqui um ênfase na questão do medo, não é? O público destaca aqui hum, informação de cariz científico, houve bastantes cientistas, investigadores, médicos. O Expresso usa aqui um tom mais tranquilizador, e, sobretudo, as diferenças entre a cobertura 2022 em relação à cobertura de 24. O que notamos é uma redução da cobertura, não é? Temos muito menos artigos em 2024 e em 2024 notamos também um foco sobretudo nos contextos internacionais, isto é, naquilo que outros países viveram relativamente ao monkeypox. Um, de qualquer forma, o público e o Expresso mantêm aqui um cuidado especial, evitando a estigmatização relativamente a esta doença. Tentando agora fazer um apanhado geral das conclusões desta investigação, em 2022 o Jornal Público publicou vários artigos detalhados sobre o surto de Mpox, com um cuidado particular em esclarecer que qualquer pessoa podia contrair a doença, tentando assim reduzir o estigma. A cobertura centrou-se no contexto do surto, na disseminação da doença e nos esforços para a conter. Já em 2024, a cobertura caiu para apenas 2 artigos, sendo que um deles recorria bastante a dados científicos para criticar a resposta global ao Mpox. No caso do Correio da Manhã, em 2022, a abordagem foi mais sensacionalista, com artigos curtos que ligavam o surto à homossexualidade, mas sem contextualização adequada. Em 2024, a cobertura continuou breve e focada em casos internacionais, com pouca informação sobre o Mpox em si. O Expresso teve uma cobertura limitada em 2022, mas com um tom equilibrado, abordando sintomas e vacinação e evitando linguagem estigmatizante. Já em 2024, o interesse foi ainda menor, com apenas um artigo a relatar doações de vacinas da União Europeia para a África. No geral, nota-se que o foco mediático nacional sobre o Mpox em 2022, com 35 artigos e 6 menções em primeira página, mudou para uma atenção muito mais limitada em 2024, com apenas 12 artigos e nenhum destaque em primeira página. Isto revela uma diminuição na ênfase dos mídias portugueses sobre o Mpox ao longo do tempo. Obrigado pela vossa atenção. Desejamos a todos um bom congresso.